É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, a luz eterna que ilumina os nossos olhos, aquele em quem, somente aquele em quem a existência se torna genuinamente vida. Eu vou ler em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23, que dizem assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? É o que Jesus está ensinando, e eu espero que você tenha entendido, mas é simples. Ele está dizendo que existe o mundo à volta de nós, constatável, mensurável, identificável, estudável, objeto de conclusões. E existe o mundo dentro de nós, a partir do qual a gente enxerga a existência que nos circunda, que nos oferece o cenário para a vida. E ele diz que, independentemente de como seja esse mundo, pode ser que eu tenha a rodear-me uma circunstância favorável, benéfica, mas se o meu olhar, se o meu interpretar for ruim, for negativo, for destrutivo, não for propositivo, ou for um olhar autovitimado, tomado de coitadismo, por mais favorável que me seja o mundo, eu o enfeiarei, eu o entrevarei, eu o macularei com meu olhar. Ele pode me oferecer todas as possibilidades e benesses e chances de vida, mas se o meu olhar for negativo, seja ele com que negatividade seja, é a partir desse meu olhar que o mundo para mim existirá. Como em outras ocasiões o mundo se apresenta com circunstâncias horrorosas para a vida de pessoas diferentes, em lugares diferentes, experimentando circunstâncias horrendas, indescritíveis. Mas se elas têm um olhar bom, construtivo, positivo, generoso, solidário, corajoso e ousado em fé, por pior e mais difícil que seja o mundo, essa pessoa o atravessará, o enfrentará, o vencerá, mesmo morrendo. De modo que não adianta, Jesus diz, transferir para o lado de fora a responsabilidade por você ser tão infeliz, tão miserável, tão negativo, tão cheio de auto-boicotes, tão inimigo de toda chance de possibilidades que se abram de modo construtivo e positivo para você, se você operar com esse olhar que escurece a existência ao invés de iluminá-la, que a torna opaca ao invés de esclarecê-la, que a distorce ao invés de torná-la nítida, que de fato a polui, independentemente do que seja. Se for uma existência com cara boa ou cara má, tanto faz,
o homem e a mulher que enxergam a existência com esse olhar de negatividade, de trevas, para essa pessoa, para esses indivíduos, não existe mundo favorável, nem realidade que os ajude. E o interessante é que isso é tão factual, tão real, tão incontestável, tão irretorquível, que Jesus associa, nesse caso, no contexto antecedente, no contexto imediato aqui de Mateus, Jesus associa esses olhos maus à cobiça. A cobiça. O que ele está dizendo é que pouca coisa pode fazer o olhar ficar mais cheio de treva do que a avareza, a cobiça, a inveja, o desejo de ter o que é do outro, de obter, de possuir. Porque ele diz, não acumuleis. Acumular é a palavra que caracteriza o ter sem se satisfazer, o possuir sem se contentar, o obter sem que seja o bastante jamais. É carregar essa insatisfação própria da cobiça, da avareza e do desejo, que produzem na gente insaciabilidade e um descontentamento que existe em função da posse de mais, seja dinheiro, seja poder, seja fama, seja tudo aquilo que você chama de meu tesouro. Se você vive para isso, se o seu sucesso é acumular, é ter, é poder dizer, eu sou porque eu tenho, eu conquistei, eu obtive. Jesus disse que isto enterra o nosso olhar. Enterra. São tesouros sobre a terra que enterram o nosso olhar. Você que só pensa em coisas que possa possuir, Jesus diz, são as mesmas que a ferrugem come e os ladrões roubam. Não coloque o seu coração nisto que não dura, que não fica, porque você ficará escravo da posse das coisas que se deterioram, e com a deterioração daquilo que você chamava de meu tesouro, deteriora-se toda a sua esperança, todo o seu olhar prospectivo e perspectivo, porque você não tinha um olhar, você tinha uma cobiça, uma fixação, você tinha um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, nesse caso por dinheiro, por posse, por obter. Outros têm por outras coisas. Os tesouros da gente têm muitos nomes e muitas caras, mas são as nossas commodities existenciais. Jesus disse, ao contrário disso, façam acumulação de coisas imponderáveis, tesouros no céu, riquezas intangíveis, que os olhos não veem e que só cabem no coração, onde a traça nem o ferrugem corrói, no coração onde ladrões não têm o poder de arrombar, de escavar, de nos despossuírem do que é nosso, porque é um tesouro que está para além do alcance da mão e da visibilidade de terceiros. Isso sim, que tem significado eterno. Guardem no coração. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu olhar, aí está a tua emoção, aí estão os teus sentimentos, aí estão as tuas preocupações, aí você deita, derrama tudo aquilo que é precioso para você como expectativa de se satisfazer com aquilo que não satisfaz. E saiba, é uma lei da vida. O que quer que você chame de meu bem, meu precioso, my precious, o que quer que você chame disso, é o que reina como Senhor determinante no seu coração. Aí ele emenda e diz, são os olhos a lâmpada do corpo. E aqui ele está dizendo, olha para o que você cobiça. Se o seu
coração e mente ficarem tomados de cobiça, o teu olhar para a vida vai ficar cheio de treva. Você vai abismar no subsolo da existência o seu olhar. Você vai virar uma topeira de cobiças. Você vai ficar cego por perseguir, como um animal da escuridão, as posses que se deterioram, que ferrujam, que se destroem, e toda a tua perspectiva da vida não vai passar do que isso possa oferecer, e o que isso oferece é a garantia da perda e da deterioração. Por isso, ao falar de cobiça e de valores invertidos e de significados corrompidos, ele avisa que isto pode entrevar o meu olhar, tornar a minha interpretação da vida má, olhos maus. Aí ele prossegue: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não dá para fazer essa equação, ela não fecha. Não dá para amar a Deus, o eterno, o inacessível aos sentidos, às posses imediatas. Não dá para amar a Deus a não ser amando no próximo, sendo solidário e misericordioso e sendo graça divina para aquilo que de Deus se pode tanger e tocar, a saber, o meu próximo e a criação dele. Assim, eu posso amar a Deus amando o próximo, mas do contrário, o que Jesus diz é que não dá para amar a Deus sendo um cobiçoso de riquezas, de poderes. Não dá para amar a Deus e fechar a equação conclusivamente dizendo: eu amo a Deus e amo o meu dinheiro, e amo o meu poder, e amo a minha glória, e amo a minha fama. Porque Jesus disse que o amor dessas coisas destrói o amor de Deus em nós. O apóstolo João diz que ninguém pode dizer que ama ao Pai enquanto ama o mundo, a saber, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que trabalham contra o amor de Deus, porque a concupiscência da carne não me deixa compartilhar nada com o outro. Eu cobiço para mim, eu quero possuir, eu quero ser o dono, eu quero comer, eu quero me satisfazer. A concupiscência dos olhos não projeta generosidade para ninguém, a não ser cobiça para si mesmo. E a soberba da vida não planeja o bem do mundo, mas a glória pessoal como exaltação visível. Jesus diz: aquele que ama isto, não ama a Deus. Pois o amor de Deus limpa os nossos olhos disso. De maneira que se você vir alguém cheio de avareza e de amor pelo dinheiro, cobiçando torpemente, gananciosamente coisas para ter, e ao mesmo tempo ele diz que faz isso por amor a Deus, como culto a Deus, como ensina a teologia da prosperidade de vocês, aquele que tenta esse projeto e fechar essa conta e formular essa equação, Jesus diz que é um louco. Jesus diz que ele não fechará essa conta, porque ninguém pode servir essas duas dimensões, esses dois senhores, esses dois deuses. A gente tem que escolher que Deus é o nosso Deus. Se é o Deus eterno, dos valores e dos significados eternos e imponderáveis, ou se é o Deus das coisas palpáveis, corruptíveis, falíveis e termináveis. Quem é o meu Deus? Eu tenho que decidir, porque não dá para dizer que eu sou dos dois. Ninguém pode.
servir a esses dois significados. E é nessa tentativa de fazer essa conciliação que muita gente vai ficando com os olhos entrevados, escurecidos. Começa com aquela opacidade que não permite que você veja nada com clareza. Até que chega a hora, pela insistência, na tentativa de dizer: eu sou de Deus e busco dinheiro com toda a minha avidez para a glória do Senhor. Você pode até usar isso como formulação retórica, ou de palavras, ou de confissões vazias, porque espiritualmente falando, você está mentindo contra a verdade, contra você, e você está chamando a Deus de mentiroso, porque em Cristo Jesus é Ele quem diz que não se pode fazer essa conciliação. A mera tentativa nos corrompe, nos entreva o pensamento, nos faz habitantes da escuridade, onde não há a luz do discernimento. É sério isto. Tem um poder revolucionário. Se eu creio e se eu entendo, eu sou despertado, eu sou iluminado, eu sou ativado para uma compreensão que muda radicalmente todo o projeto da minha existência, altera os meus significados, altera os meus objetivos, altera os meus amores, altera a minha dedicação à vida, alteram-se os meus temas, altera-se tudo em mim, altera-se o meu modo de ver a minha família, os meus filhos, a minha mulher, os meus parentes, o meu mundo, altera-se o meu modo de lidar com o dinheiro, com os bens, com as posses, altera-se o meu modo de não ter dinheiro, de não ter bem, de não ter posses, muda tudo. Depende do meu olhar. E o meu olhar é produzido por aquilo que eu deixo em mim significar algo. O meu olhar é feito dos meus significados. O meu olhar é feito dos meus sentidos, dos meus valores. O meu olhar é feito dos meus nexos. De modo que se os meus valores forem esses, que têm quantificação no horizonte imediato da presente ordem de coisas, aonde o ferrugem corrói, os ladrões roubam, eu serei um dos mais infelizes de todos os homens, para não falar que eu acumularei e nunca me satisfarei, sem falar também que é justamente esse pessoal que chama de meu sentido aquilo que tem, que pega, que pode, aqueles que mais se suicidam na vida por descobrirem depois de um tempo que tudo que têm, podem e pegam, não lhes entra nem lhes satisfaz, não lhes acalma, não lhes pacifica jamais o coração. Como são os teus olhos? Como é a tua interpretação da vida? Os olhos, o olhar, são a iluminação da minha vida, são os faróis da minha existência. Eu ilumino o mundo com os meus olhos. Não é o mundo que me impressiona. Quando eu tenho os significados de Deus, do Evangelho, de Cristo em mim, os meus olhos iluminam o mundo. Se espiritualmente você pudesse olhar para mim e me ver, você veria as luzes e os faróis que saem dos meus olhos para onde quer que eu olhe, porque eu sei quem é o meu Senhor,
quais são os meus significados, ao que eu sirvo, ao que o meu ser está entregue e dedicado, ao que eu chamo de meu Senhor. É a partir daí que eu ilumino o mundo. Por outro lado, se os seus significados não são transcendentes, eternos e elevados, você pode ter certeza, o seu olhar é um acontecimento que se empobrece a cada dia, que se enferruja, que se desgasta, que se aterra, que se subsola. O seu olhar é feito de coisas roubáveis. Se as circunstâncias mudarem e você perder tudo, você perde o significado, perde o sentido, perde a vida, quer morrer. Aqueles que têm o seu significado em coisas ou pessoas, em tudo aquilo que possa desvanecer e acabar, perdem a razão de viver quando essas coisas desvanecem, vêm a falir, ou se deterioram, ou se corrompem, ou terminam. Ah, como é sério isso. Os meus olhos são a lâmpada da minha vida. A luz da minha vida é feita dos meus significados, valores, sentidos, escolhas. Quando eu faço as escolhas do Evangelho, quando o mandamento de Cristo, para mim, não é uma veneta de Deus a ser imposta sobre mim, mas é lei de saúde, é lei de vida, de preservação, de esperança e de capacitação da minha vida, de fortalecimento para mim, para enfrentar cada vez melhor o desafio da existência. Quando o mandamento de Deus não é penoso, ao contrário, é saboroso, porque é lei de amor, de graça, de vida, de verdade, de justiça, de domínio próprio. E eu busco praticar isso para o meu bem e para o bem dos outros. Isso acende a luz eterna em mim. Isso me faz ter um olhar que projeta como um farol a luz da esperança, da vida e da verdade, da justiça, onde quer que eu olhe. Isso é eterno e ninguém tira de mim. É um valor inarrancável quando passa a ser minha consciência e minha fé. Por outro lado, quando você vive, tanto faz, se da cobiça, como no contexto antecedente, descrito por Jesus, ou de qualquer que seja outra atitude amargurada, ou auto-vitimada, ou coitadista, seja qual seja o nível de negatividade, os teus olhos vão ser trevas e vai somar a treva do mundo com a treva do teu olhar. Jesus diz que grandes trevas serão. Fica insuportável. Quando eu somo o Evangelho a minha determinação de obedecê-lo, eu ativo uma luz, um farol, com luz eterna, olhando para o horizonte da presente existência, e aonde eu olho se ilumina. Mas quando a minha equação existencial é um mundo desgraçadamente feito de concupiscência da carne, de concupiscência dos olhos e de soberba da vida, e eu adiciono a isso tudo a minha cobiça ou a minha negatividade, a minha depressividade, a minha pena de mim mesmo, a minha autopiedade. A soma disso é essa existência que você está vivendo. Sem sentido, oca, com vontades semanais de se matar. No mínimo uma vez por semana você pensa em morrer, não é? Por quê? Porque os seus olhos são maus. Aí você me pergunta, pode um homem bom ter os olhos maus?
Ou pode um homem bom ficar com os olhos maus? E a minha resposta é sim. Eu já vi muita gente boa ficar impressionada, seja com o dinheiro, com o poder, com a fama, e depois de uns anos você encontra aquela pessoa que na adolescência, na juventude, foi uma pessoa tão legal, tinha uns olhos bonitos, olhos espirituais luminosos, mas que foram ficando opacos e depois foram se entrevando, e tanto mais quanto a pessoa se entregou obsessivamente a certas buscas, mais se escureceu a ponto de que se tornaram olhos maus. Depois de um tempo você não reconhece mais a pessoa. E podem pessoas de olhos maus terem, pela graça divina, o seu olhar transformado e iluminado? Tudo é possível ao que crê. E tudo é possível àquele que, entendendo e discernindo, determina enfrentar, mudar a circunstância interior, a circunstância mental, a conjuntura, o ambiente mental, e decide dar razão a Deus e negar razão à sua negatividade mental. Esse pode ser transformado e ganhar um olhar iluminado. Esse é o processo de despertamento, é o processo de iluminação, é o processo de ativamento da consciência a partir do Evangelho. E que faz você ganhar esse poder de andar iluminando o mundo, luz do mundo. O contrário disso coloca você nessa situação pavorosa de ter os olhos maus e de tornar tudo pior. As coisas já são ruins, mas para você se tornam infinitamente mais difíceis. As coisas são negativas, mas em você elas se tornam azarões incomparáveis. Elas já são complicadas, mas para você elas se tornam insolúveis. Enquanto você privilegiar o olhar que você tem hoje. Mas se você quiser aprender a ver com a luz do Evangelho, iluminar o seu olhar, a sua mente, a sua compreensão, ativar a luz de Cristo em você, então ande aqui comigo, aprenda o Evangelho todo dia, siga, e você será iluminado. Eu não estou dizendo isso como bravata, estou dizendo isso há 46 anos. E milhões são testemunha de que o que eu digo em nome de Jesus se torna verdade na vida de quem crê e pratica. Se você diz que crê, mas não se deixa transformar no seu processo mental, e essa transformação não produz uma atitude nova, e essa nova atitude não conduz você a um comportamento coerente com esse novo olhar, nada feito na sua existência. Aí você crerá até morrer de cinismo e nada acontecerá. Porque o Evangelho é a palavra de Deus que se cumpre na vida daquele que a pratica. Não adianta dizer que gosta do cardápio, é para comer a comida. Não adianta dizer que concorda com Jesus. Quem concorda, ele disse, então me obedeça. Concorda comigo? Jesus disse, então me obedeça. Porque mesmo que você diga que me ama, se não me obedecer, esse amor que você diz ter por mim, que não se transforma em vida em seu favor, acaba virando escárnio e cinismo com o passar do tempo. Você me entendeu perfeitamente. Eu convido você para seguir nesse caminho e ir aprendendo e crescendo. Hoje mesmo, muitas coisas virão como luz, e se você quiser, isso pode se transformar em algo definitivo, um modo de ser para sempre,
que lhe colocará dentro da dimensão eterna. A partir de hoje, a partir de agora, a vida eterna começa aqui. E o olhar e a luz de Deus não são para eu provar depois, são para se manifestarem em mim agora, iluminando o meu chão. É isso que a palavra de Deus promete. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Senhor Jesus, permite agora que milhares e depois milhões e milhões venham a entender, a compreender e a provar, a experimentar, a decidirem em favor da vida e praticarem em favor da vida, em favor de si mesmos, o que tu nos chamas de mandamento para a vida, não para a morte. Ajuda-nos a escolhermos luz e não um andar angustioso em trevas. É o que eu te peço para mim e para todos. Em nome de Jesus. Amém.